Maravilha. Então, Paulo, muito obrigado de novo pela sua presença. Acho que agora a gente já pode começar. Você tem alguma apresentação para fazer ou o seu intuito é que a gente tenha um papo mais informal e possa abordar melhor a Amazônia de uma maneira trocando ideia, né? Como que você prefere fazer? Eu não estou te ouvindo. Não, primeiro, Maurício, obrigado pelo convite. Super legal estar com vocês aqui. Eu acho isso fundamental, essa troca de informações, de ciência para jornalismo e vice-versa. Agora, eu tenho, Maurício, uma pequena apresentação. Se ela começar a tomar muito tempo, a gente pode fazer um uma apresentação um pouco mais rápida para ter mais tempo para conversa, tá? Eu optei assim porque visualmente vocês vão entender melhor do que eu vou falar, tá? E aí fica essa apresentação aí para consulta depois por vocês. Gente, o que o Marcelo, o Maurício me pediram era um pouco falar da Amazônia, mas num ponto específico de problemas e que tem dado muita manchete nos últimos anos, que é a parte de avanço do desmatamento naquilo que a gente chama de florestas públicas, naquilo em terra pública, né? E mostrar um pouco dessa dinâmica. Então, eu vou botar aqui, vou tentar dividir essa com vocês a apresentação, mas eu sempre me enrolo com isso, mas vamos lá. É isso. Vocês estão vendo a apresentação em tela cheia? Deixa eu só voltar Sim, aqui. dá para ver. Caiu no meio da. Mas é isso. Então, eu vou falar um pouco, vou dar uma introdução geral da Amazônia, com alguns números que eu acho que são interessantes vocês terem isso na mão, mas me concentrar mais nessa história da grilagem que explodiu nos últimos anos, né, por uma mudança de perfil do desmatamento na Amazônia. E, obviamente, o desmatamento é o que está mais preocupando por causa da história do tipping point, de levar a floresta para um ponto de não retorno em termos de degradação. Então, a ideia é que depois de 25% de desmatamento, a gente já está quase em 20%, você teria mudança no sistema climático regional que faria aumentar a degradação florestal. E a gente não teria muito o que fazer, estaríamos a bordo desse processo. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês um pouco o que está em jogo, né? A Amazônia, obviamente, não é só brasileira, ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é uma área extremamente grande e a maior floresta tropical. Metade das florestas tropicais do mundo estão representada pela Amazônia. E, portanto, isso tem um papel fundamental no processo de bem-estar futuro, de questão de combate à mudança do clima, enfim, e uma série de conhecimentos abrigados dentro dessa imensa floresta, né? Então, eu queria trazer alguns números aqui para vocês terem uma ideia do que está em jogo, do que a gente está falando, ou, em outras palavras, o que a Amazônia importa para o quintal de cada um de vocês, né? Independente de onde vocês estiverem. Ah, a diversidade biológica lá é de 10 a 20% da biodiversidade planetária, né? Estão na Amazônia, não é pouca coisa. Essa floresta é chamada pelos cientistas de um oceano verde, porque produz muito vapor de água no mesmo processo e volume que acontece na superfície dos oceanos, tal a quantidade de água que ela armazena, né? E isso cria mecanismos para que você possa distribuir umidade em grandes áreas de dimensões planetárias. A floresta também está funcionando como um grande ar-condicionado,
né? Ela é capaz de resfriar a superfície da Terra em até 10 graus, ou seja, se você tirar essa floresta, nós teríamos um aumento muito grande de temperatura no planeta, e estoca carbono, que se desmatarmos toda a floresta, esse carbono irá para a atmosfera, aumentando o efeito estufa, na ordem de 100 a 200 bilhões de toneladas de carbono. Para vocês terem uma ideia, isso é basicamente de 2 décadas de emissão global de gases de efeito estufa, tomando aí como referência o ano de 2020. Então, é muito carbono que tem lá, e se isso for derrubado, queimado e for para a atmosfera, simplesmente a gente tem um problema muito mais sério do que a gente tem hoje em termos de mudança do clima. A diversidade, como eu falei, é enorme. Para vocês terem uma ideia, numa árvore só da Amazônia, você pode encontrar mais espécies de formigas do que em todo o Reino Unido. São 400 bilhões de árvores na região, em 16 mil espécies de árvores. Só uma comparação aqui, na Amazônia a gente encontra até 300 espécies por hectare, enquanto que em florestas da América do Norte isso não passa de 25. Então, o acúmulo de informação genética, biológica nessa floresta é extremamente alta. É como se a gente estivesse falando de uma grande biblioteca com as prateleiras abarrotadas de livro, e a gente teve capacidade de ler só uma pequena porção desses livros, o resto todo ainda está desconhecido e tem que se avançar em termos de conhecimento. E tem sociedades e culturas diversas, seja elas povos originários, seculares, mas que são detentoras de um conhecimento milenar que está vindo à tona cada vez mais, inclusive um conhecimento científico sobre vários processos que existem na floresta. Então, é isso que está em jogo. Aqui um pouco da história do Oceano Verde, dos rios voadores, que vocês certamente já escutaram. Ou seja, a floresta ela traz umidade, ela suga a umidade que evapora do oceano e bombeia essa umidade para dentro do continente e faz uma distribuição em todo o país, no sul da Argentina, Bacia do Prata e o sul dos Estados Unidos. Ou seja, é um impacto bastante grande em termos de mudança de distribuição de umidade. Só que desmatamento na Amazônia, embora tenha essas taxas reduzidas, e felizmente isso vem acontecendo, ele mudou de perfil. A gente está olhando não só a taxa aqui, mas a gente está olhando o perfil. Obviamente, de 2021, 22 até 23, a gente teve um crescimento por N motivos do desmatamento, mas o perfil se alterou. Hoje, diferente de anos anteriores, 50% do desmatamento ocorre em terra pública, ou seja, espoliação de patrimônio público, né? E uma boa parte desse desmatamento, mais de 70% desse 50%, ocorre naquilo que a gente vem chamando de florestas públicas não destinadas, que aqui eu coloquei na sigla FPND. Essas florestas públicas não destinadas, não destinadas porque o governo ainda não aplicou uma lei de 2006 que exige que essas florestas públicas sejam convertidas para ou terra indígena, unidade de conservação ou uso sustentável de recursos florestais. Elas não podem ser privatizadas, elas precisam continuar públicas e florestas. E se a gente for ver aqui, dividindo o desmatamento em diferentes unidades de conservação, tipo os parques nacionais, as estações ecológicas, as terras indígenas, as áreas de proteção permanente e ambientais, outras terras públicas com florestas. Na floresta pública não destinada, nos últimos anos, falta 2023 aqui, esse desmatamento explodiu, né? Então, uma boa parte
do que nós vamos falar hoje aqui é um pouco entender por que que aumentou tanto esse desmatamento em florestas públicas não destinadas e o porquê essa mudança de perfil, ou seja, deixou de ser um foco que ainda é grande, mas menor em propriedade privada e passou a ser em floresta pública. E eu já adianto que, basicamente, porque as pessoas interpretam essas florestas públicas não destinadas, principalmente nos últimos 4, 5 anos, como terra de ninguém, ou seja, terra que não tem dono, como eu disse antes, o dono é o povo brasileiro. E aí, nós estamos falando, gente, aqui nós temos no verde escuro as florestas públicas não destinadas estaduais, em que os governos dos estados precisam destinar, segundo essa lei de 2006 de gestão de florestas públicas, para aquelas categorias de conservação ou uso sustentável, e não o fez, e, portanto, essa está sendo a janela que os grileiros hoje estão trabalhando e usando para tomar do poder público, do povo brasileiro, esse patrimônio e torná-lo privado. Estamos falando de 56,5 milhões de hectares que precisam ser destinados. Isso equivale ao tamanho da Espanha, ou 2 vezes o estado de São Paulo, né? E 44% mais ou menos é de domínio federal, são terras públicas da federação, enquanto que em verde escuro as terras públicas dos estados amazônicos. Existem dois grandes estados que detêm essa maior parte de florestas públicas não destinadas. E lembrem, se a gente perder essas florestas públicas para a grilagem e para o desmatamento ilegal, esquece essa história de tipping point, nós teremos passado isso, esse limite em muito, o que causaria uma degradação já na parte da que já está destinado para conservação, que hoje na Amazônia é mais ou menos 50% em categorias de conservação florestal, incluindo aí as terras indígenas. E todo aquele sistema de mudança de distribuição de umidade estaria comprometido. Nesse caso aqui, 64% se encontram no Amazonas, das florestas públicas não destinadas, né? São 36 milhões de hectares. E o Pará é o segundo que tem a maior parte dessas florestas públicas. As florestas públicas no Amazonas, elas são mais contínuas, são grandes blocos de floresta. No Pará, elas são mais fragmentadas, né? São pequenos fragmentos. Quando eu falo pequeno, estou falando na dimensão amazônica, né? Ou seja, 50 mil hectares é um negócio pequeno na Amazônia, né? Ou 25 mil hectares. Ah, Muitas dessas florestas públicas não destinadas, elas estão à margem, né, 30 quilômetros para cada lado das estradas, federais principalmente, o que elas têm um papel fundamental para manter e segurar o desmatamento e a explosão do desmatamento que é trazido pelas estradas. Portanto, a gente começou então a trabalhar um pouco com essas florestas que estavam meio no limbo há uns 4, 5 anos atrás do que eram realmente, e muitos governadores, inclusive da Amazônia, achavam realmente que era terra de ninguém, que podia simplesmente fazer uma distribuição de terra ou deixar a grilagem correr para depois regularizar. O IPAN trouxe isso com alguns parceiros e vem debatendo esse trabalho, essa questão das não destinadas desde 2011, com mais intensidade em 2015. E a gente fez um grande estudo, que é o que eu vou falar daqui para frente, né? Então, a gente determinou que hoje nós temos 17% dessas florestas públicas, elas são de grandes blocos, de grandes maciços florestais, ou seja, acima de 50 mil hectares, o que é interessante porque isso permite que, com a ação de destinação, que o governo federal, principalmente, já começou a se mexer para isso,
a gente pode garantir a integridade ambiental dessa região. Ah, a maior parte, obviamente, como eu falei antes, já está no Amazonas, então o Amazonas é um estado-chave para destinar as suas florestas e continuar mantendo os rios voadores e a distribuição de umidade e de chuva no país, né? Só para vocês terem uma ideia, as quase 600 unidades de conservação já destinadas que a gente tem na Amazônia, elas têm mais ou menos esse tamanho de 50 mil hectares para cima, tá? Então, a gente tem aí uma boa parte desses 17% com acima de 50 mil, cobre praticamente 52,4 milhões de hectares dos 56 milhões de hectares que nós mapeamos de florestas públicas não destinadas, como eu disse antes. E aí entra a grilagem, gente. O grileiro que antes, lá atrás, usava a caixa de grilo para fraudar o documento e dizer que a área era dele, né? Os grilos, não sei se vocês conhecem essa história, mas os grilos eram usados para envelhecer um documento de posse falso, e porque eles defecam e deixam em cima do papel, deixam o papel amarelo, comido nas bordas. Parece realmente um documento velho, e com isso eles conseguiam tomar posse de terra pública. Hoje, os grileiros estão usando o cadastro ambiental rural, que é um instrumento extremamente importante do Código Florestal. Ele é autodeclaratório, qualquer um pode dizer onde está a sua propriedade e fazer um cadastro no Sistema Nacional de Cadastro rural ambiental. Ele não é um instrumento fundiário, ele é um instrumento de regularização ambiental, mas ele tem sido usado para que as pessoas comecem a dizer, a declarar áreas como sendo privadas em cima de florestas públicas não destinadas. Então, aqui, nesse gráfico, é um pouquinho mais complicado, mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que o desmatamento em terra pública, que é aquele gráfico de barras finas que a gente viu num outro slide, ele estourou nesses anos, né? Aqui já entra 2022, aonde você tem uma proporção, que é essa parte laranja, do desmatamento em florestas públicas não destinadas de grande tamanho. Ou seja, as pessoas começaram, através do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, declarar terras como privadas e grandes terras acima de 100 hectares em cima que estavam sobrepostas em florestas públicas não destinadas. Ou seja, a grilagem hoje vem fazendo uma série de fraudes no cadastro ambiental rural para usar o cadastro ambiental rural para que ele possa dizer que é dono daquela área pública que ele invadiu e desmatou. Então, isso vem acontecendo mesmo agora em relação aos anos, esses 2 anos ou os meses que teve redução significativa do desmatamento. Então, grilagem, gente, é o principal vetor de desmatamento na Amazônia hoje e a principal ameaça à segurança nacional e à segurança dos brasileiros, porque caso ela continue avançando em cima dessa grande massa florestal, você terá um problema sério em termos de bem-estar, como eu disse, e distribuição de chuva, com impactos na agricultura, que representa mais de 20% do PIB nacional, especialmente ali na região do Cerrado, que não vai ter uma irrigação que é feita pela Amazônia de forma como é feita hoje. Então, é bastante sério esse problema. E aqui a gente vê o quanto é importante, o quanto intenso essa grilagem quando você faz a distribuição de cadastro ambiental rural fraudulento em cima de floresta pública não destinada, né? A maior parte dessas fraudes acontece nas florestas públicas não destinadas federais, né? Que é aquelas que estão, inclusive, mais próximas de estradas,
mas também nas estaduais, que é a parte escura aqui do gráfico. Só que quando você vê o tamanho desses CARs, muitos são acima de 15 módulos fiscais, mais de 40%. E nesse caso, um módulo fiscal na Amazônia são 100 hectares, né? 100, que em São Paulo, em outros lugares, isso já é uma propriedade grande, mas na Amazônia o mínimo é 100 hectares, o que faz com que você tenha grandes CARs sendo declarados de 1.000, 15.000, 20.000 hectares em cima de floresta pública e sendo invadido e desmatado. Ah, Como eu disse, uma boa parte desse desmatamento está no Amazonas e no Pará, né? Rondônia tem muito desmatamento, muito, né, em florestas públicas federais. O Acre tem muito nas estaduais e assim por diante. Então, cada estado tem uma distribuição, vai depender do histórico, mas é onde o desmatamento está avançando. E aí, depois que se invade essa terra, depois que se derruba e usa o CAR para legitimá-lo, até para conseguir recurso, às vezes, para derrubar a floresta, o que vira essa floresta? E a gente descobriu que 78% da área que é derrubada vira pasto. Não tinha outra coisa a não ser pasto, porque é o jeito mais fácil de você tomar posse, né? E é um gado que a gente chama de gado zelador do grilo, né? A área grilada é fácil transportar um gado para lá, às vezes as pessoas não põem nem cerca, e você então vira uma pastagem que, em alguns casos, fica ativa durante muito tempo, com comércio de gado nessas florestas, nessas áreas invadidas de florestas públicas. Ou seja, é uma invasão ilegal, um comércio de carne ilegal, com gado ilegal. Então, é uma proporção grande. 21% são literalmente abandonados, o cara avança, invade, derruba, mata e abandona. Talvez por um erro de cálculo e achar que não que dava para ir adiante e não deu. E lembra, gente, que para você desmatar 1 hectare, né, de floresta pública, 100 metros por 100 metros, você precisa de entre 1.000 e 1.500 reais por hectare. Então, não é o desmatamento não é uma coisa barata, precisa ter dinheiro nisso. E tem muita coisa levantada pela Polícia Federal que mostra o financiamento dessa grilagem em relação a pessoas, principalmente do eixo Rio-São Paulo, botando recurso. O crime organizado já começa a colocar recurso em grilagem. O cara que faz o garimpo ilegal de ouro, ele ganha o dinheiro e também coloca em grilagem, porque terra na Amazônia é poder. Então, você tem um processo muito grande de grilagem acontecendo na região. E aí, a destinação das áreas, ela permitirá ao país a ter todos aqueles benefícios de serviços ambientais, mas principalmente parar o desmatamento de uma vez por todas. Aqui é um exemplo de como uma unidade uma área protegida, que no caso é a terra indígena do Xingu, na bacia do Xingu, o tempo está passando aqui, começa em 85 e vai até 2020, se eu não me engano. Tudo que está em volta é o desmatamento que foi crescendo nesse período. A 85, e aí vai em frente o desmatamento. O único lugar dessa bacia que ficou intacta, com floresta alta, foi a terra indígena do Xingu. O que então indica, além de vários outros trabalhos científicos, que criar áreas protegidas na Amazônia reorganiza o processo de uso da terra, traz mais benefícios ecológicos e para o desmatamento. Então, existe uma farta informação científica sobre isso. Na verdade, o que nós estamos fazendo hoje no IPAN, isso já estou caminhando para o final, é
analisar as potencialidades de cada uma daquelas florestas públicas não destinadas que eu mostrei antes, do ponto de vista de potencial socioflorestal, lembrando que elas não podem ser privatizadas nem a floresta derrubada, e criar mapas de priorização de destinação, porque hoje o governo federal iniciou o seu processo dentro de uma Câmara de Destinação de Florestas Públicas, de destinação dessas áreas para proteção ou para uso sustentável. Isso está em curso hoje no governo federal, está em curso também no governo do Pará, mas nos outros estados, incluindo o Amazonas, isso ainda está engatinhando. Enquanto não se resolve isso, a grilagem come solto. Então, a gente vem então fazendo essa priorização. Isso não é um trabalho publicado. Desculpa, gente. Não é um trabalho publicado ainda, mas é nessa tendência para ajudar aos governos e a sociedade a entender aonde é mais prioridade você fazer a destinação. O outro lado da priorização, que quem deve ser destinado primeiro, né? Qual é a área? A gente faz uma análise da vulnerabilidade socioambiental e muitas dessa parte social ela é capturada em workshops, em workshops que a gente faz com representantes, lideranças de movimentos sociais que estão na ponta, estão no chão, nas regiões, em cima do que a gente chama de uma metodologia de cartografia social, onde os mapas são distribuídos em mesas, onde tem as lideranças que conhecem muito bem o terreno, e aí a gente vai criando outros mapas que ninguém conhece, que é da realidade que se tem lá na ponta e na cabeça desses stakeholders. Isso é extremamente útil porque a grande falta de dados é a falta de dados sociais. Um outro componente, só para terminar aqui, não adianta você fazer a destinação se você não dá proteção a essa destinação. E, obviamente, que é uma coisa que eu não vou incluir aqui por causa do tempo, é todo o avanço de como usar essas áreas de maneira adequada para mantê-las como florestas e intactas, trabalhando para a sociedade brasileira em termos de serviços ambientais. Mas aqui foi uma ação que nós fizemos com o Ministério Público Federal, que a gente conseguiu publicar um artigo na Science, que traz pela primeira vez a inclusão numa ação civil pública do dano climático provocado por grileiros ao desmatarem ilegalmente floresta pública não destinada. Esse dano climático, ele estabelece por uma série de cálculos que o IPAM passou para o Ministério Público, que criou mecanismos para esse cálculo, da emissão de gases de efeito estufa que são liberados, é realizada quando você tem um desmatamento na Amazônia. Então, hoje é possível o Ministério Público Federal calcular não só o dano em si da área desmatada e pedir recomposição da floresta, calcular a multa, esse tipo de coisa, mas também calcular a emissão associada a esse desmatamento e também calcular multa. Para vocês terem uma ideia, no Amazonas, que foi o estudo emblemático que nós fizemos, o grileiro que invadiu a terra pública e desmatou, ele ganhou de multa pelo desmate em si, 9 milhões de reais de multa, e pela emissão desse desmate, a multa ficou em 44 milhões de reais. Então, isso está se espalhando nos ministérios públicos e tem uma orientação que nós trabalhamos junto com o Conselho Nacional de Justiça, e que está em análise no Supremo, para que o Judiciário seja orientado em aplicar essa sanção contra relativo a dano climático por emissão de desmatamento ilegal na Amazônia. Eu não vou passar aqui, a gente pode discutir, tem várias maneiras de combater enfim, e terminar o desmatamento em terra pública, né? Consolidar, inclusive, as áreas protegidas já destinadas
E é isso, gente. Vamos deixar um tempo. Eu acho que eu falei uma meia hora, não foi isso? Foi ótimo, Paulo. Muito obrigado. Excelente Deu para entender? apresentação. Eu acho que. Desculpa se eu falei rápido demais, mas eu não queria gastar muito tempo. Não, foi excelente. É, tem gente até perguntando se a apresentação vai estar disponível depois. Você tem como liberar depois essa Sim, apresentação? eu só vou pedir a gentileza para vocês de me deixarem tirar as partes que não estão publicadas, tá? Mas aí vai com todas as referências embaixo, vocês podem consultar os papers, essa coisa toda. Maravilha, combinado. E enquanto você falava, tinha gente mandando no chat algumas perguntas. A Laura mandou duas. Eu vou ler a pergunta Aham. dela, as perguntas, no caso, e aí depois a gente vai passando também para as outras. Eu próprio também tenho algumas dúvidas, perguntas, curiosidades, mas eu deixo para o final, se tiver tempinho, para mim também. Vou priorizar a turma. A Laura te pergunta se o cadastro ambiental rural ele seria voltado para os pequenos produtores rurais ou se não tem especificação alguma sobre isso. Não, ele é para, não tem especificação, ele é obrigatório para todos os produtores rurais, aqueles que têm imóvel rural, né? Seja cadastrado num outro sistema, seja uma posse. E a declaração é autodeclaratório, né? O cadastro ambiental ele tem duas fases, a autodeclaração e a validação. O problema é que essa validação não está andando. Então, hoje, qualquer um pode chegar e dizer, ó, essa área aqui é minha, bota num GPS o polígono, né, o perímetro da área, e manda para o sistema te devolve um formulário preenchido, e é isso que está sendo usado como instrumento fundiário, que não é, né? O cadastro ambiental rural, como eu disse, é super importante e é uma conquista da sociedade brasileira, mas ele está sendo usado dessa forma fraudulenta. E é nisso que o Ministério Público está pegando no pé dos grileiros. Então, vale para todos que têm imóvel rural ou acham que têm, e aí depois tem a etapa de validação, que é muito lenta. Maravilha. A Laura depois ela fez uma outra pergunta e ela cita um caso, eu ainda não li toda a pergunta, mas ela cita um caso no Amapá, o estado dela de origem. Eu estou vendo que ela está aqui no call, está com o vídeo desligado. Se tiver por aí, eu vou dar a ela a oportunidade de fazer a pergunta para ela própria, mas qualquer coisa, se ela não quiser, eu mesmo posso fazer de novo. Laura, você está aí? Você quer perguntar direto para o Oi, Paulo? tô aqui sim, posso perguntar. Maravilha. Então, a minha curiosidade seria para saber se a gente consegue identificar a origem desses registros e no nome de quem eles foram feitos, porque se eles podem ser feitos por qualquer pessoa, eu queria saber se eles podem ser feitos também por pessoas tanto físicas quanto jurídicas, porque no Amapá, que é, como eu falei, o meu estado de origem, existe uma grande família, inclusive ligada a figuras políticas importantes para o país, que eles são conhecidos justamente pela grilagem. Então, a minha dúvida é se a gente tem como identificar, rastrear, é, no nome de quem foram feitos esses registros, né? Os documentos, enfim, Sim. CNPJ, CPF, e é isso. Tá, obrigado, Laura, pela pergunta. É super importante essa pergunta. Olha só, toda vez que você faz um registro autodeclaratório e manda para o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, ou o sistema do seu estado, porque geralmente são os estados que, por lei, têm a gerência em cima dos seus cadastros, né? O Sistema Nacional ele reúne essas informações. Você tem que colocar o CPF ou o CNPJ, né? E aí, quando você manda, o sistema ele gera como se fosse um código de barras. Não é bem um código de barras, mas é um código grande que ali está armazenado todas as informações que você declarou no seu cadastro submetido para o sistema. O acesso a esses códigos ele depende do estado, né? Hoje o Pará, por exemplo, ele permite que você consiga chegar até o CPF do cara,
Mas a maioria dos estados, eles não permitem, você tem só um código. A gente consegue ter a lista de códigos e é geralmente a lista que, quando tem problema, que a gente, em parceria com o Ministério Público Federal, faz a análise, mas a gente não tem acesso aos CPFs. Existe toda uma discussão quanto a isso, Laura. A questão de proteção à privacidade, essa história toda, então, só os entes oficiais poderiam ter acesso a esse CPF. Mas o Estado do Pará abre geral. Então, vai depender do Amapá saber se há essa permissão de abrir cada código e ter o acesso ao CPF ou ao CNPJ. E Senão, você qual vai se seria o. depender. Desculpa te interromper. É só para Não, saber senão qual você vai seria o depender de órgão outros a caminhos. procurar. Oi, fala, Laura. Qual seria. Desculpa te interromper. É só para Não, saber fala. em qual órgão a gente poderia procurar para ter essas informações. Então, o cadastro ambiental rural, ele está, se eu não me engano, baseado ainda no Serviço Florestal Brasileiro. E eu acho que, em parte, num outro órgão, que eu agora não me lembro, me fugiu o nome. Você pode consultar. O que eles podem dizer é que isso é parte de privacidade, não tem pela lei de proteção à privacidade, você não pode obter isso. A outra coisa é lançar a mão da lei de, como é que chama a lei que dá acesso à informação? Desde E acesso à tentar por informação. aí. É, a lei de acesso à informação, né? Qualquer um pode fazer esse tipo de consulta. A Ou gente vai então, ter, Paulo, nesse oi. programa eu convidei a Maria Vitória da Fiquem Sabendo, que é a agência, né, especializada em pedidos de lei de acesso à informação. A gente vai ter um call com eles também, acho que na próxima Sim. semana, se não me engano, na próxima terça. E eu, no máximo, Laura, se há uma denúncia, a gente sabe aonde está o polígono, ou seja, a propriedade declarada ilegalmente, se ela teve desmatamento ou não. O Ministério Público sabe disso tudo. A gente, como eu disse, a gente vem ajudando com o nosso sistema nisso. Você pode levar uma denúncia ao Ministério Público e eles passam a investigar isso, tendo os dados todos, aí sim o Ministério Público tem acesso ao CPF atrás de cada código. O código a gente tem acesso, a gente não sabe quem está por trás dele. Maravilha. Quem também pergunta como rastrear os grileiros é a Rúdia, né? Ela fala exatamente isso. Eu queria entender como rastrear esses grileiros. E aí depois ela complementa, perguntando se existe a possibilidade de alguém de outro país ser rastreado também, caso esteja grilando terra no Brasil. É, começando de trás para frente. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de investimento externo, fundo de pensão, bancos, bilionários, holdings, investindo na Amazônia, em grande parte, eu até diria, pode parecer ingênuo, mas em grande parte sem saber que está em terra pública. Hoje em dia, os investidores mais sérios, eles usam o CAR para eliminar as áreas onde eles vão investir, por exemplo, na formação de uma fazenda de soja, né, na Amazônia. Só que eles não sabem das florestas públicas não destinadas. Eles não sabem disso. Eles não usam o CAR que estão em cima dessas áreas, porque é uma coisa meio desconhecida, né? Então, tem muito, sim, investimento nisso. Geralmente, eles pedem o cara simplesmente declara, como eu disse antes, que a área é dele, aquilo basta para o investidor, né, que ele tem o CAR e ele não sabe que é terra pública. Então, isso acontece. Ah, eu não sei quem perguntou, eu agora esqueci o resto. Estou ficando velho, eu esqueço a outra parte. Qual foi a outra parte? Se existe a possibilidade de rastrear uma pessoa de outro país que esteja grilando terra no Brasil. É mais difícil, gente, porque, de novo, né? Alguém tem que declarar isso no CAR. Se invadem e não tem CAR,
o que acontece. Então, tem muita gente que desmata a terra pública e já traz logo o cara, para garantir que aquilo lá é dele. Mas tem muita gente que desmata, põe gado, até põe plantação, mas não declara em lugar nenhum, né? Então, esse cara está, inclusive, com um risco muito alto. Então, rastrear isso é muito difícil, mesmo quem está dentro do país, gente. O Ministério Público trabalha muito nessa área, na superintendência, principalmente em Manaus, e eles descobrem o seguinte, que tem várias maneiras de burlar esse rastreamento. Então, o que que o grileiro faz? Ele desmata uma área pública, coloca um carro. Aí ele arruma um laranja para colocar um outro carro em cima daquele mesmo carro. Então, a gente já descobriu aqui de áreas, a mesma área, com 6, 7 carros diferentes, um sobreposto em cima do outro. O que faz na hora de a rastreabilidade é achar quem é o cara que realmente é o grileiro ali, né? Porque o cara começa a usar laranja. É, então, é muito difícil, isso precisa de um trabalho muito árduo, especialmente do Ministério Público, para chegar até o grileiro e multá-lo ou, quiçá, colocar ele na cadeia. Por isso que é tão importante a gente ir rápido com a destinação, porque uma vez que destina, você muda a dinâmica de grilagem, porque você aumenta o custo da grilagem, o risco da grilagem. Porque, como eu disse, gente, R$ 1.500 para derrubar 1 hectare de floresta, você precisa ter muita grana. Não é o pequeno produtor que está financiando isso, né? Não é o assentado do INCRA que está financiando isso. É gente de fora e precisa muita grana. Então, ele não pode ter margem de risco muito alta, né? Então, quando destinou e delimitou, e aquilo foi homologado no governo, o grileiro já pensa duas vezes em desmatar aquilo, né? Que é o que acontece com as terras indígenas e as unidades de conservação. A taxa de desmatamento e de invasão nelas é bem menor do que nas florestas públicas não destinadas. Ô, Paulo, eu tenho uma pergunta, relacionada a isso, depois eu passo para algumas outras perguntas que estão sendo feitas ao mesmo tempo no chat. Mas como que a gente pode dar celeridade a esse processo de destinação dessas florestas que você está falando? Então, essa é o principal trabalho que eu estou envolvido aqui coordenando no IPAM, o time de pesquisadores, né? É você qualificar essas áreas do ponto de vista social, ambiental, e econômico, inclusive. Tem áreas que você pode, como eu disse, fazer uma exploração sustentável de recursos florestais sem derrubar a floresta. Então, o que nós estamos fazendo é um grande mapeamento dessas aptidões ou as vulnerabilidades. Tem áreas que são muito importantes para a biodiversidade, por exemplo, mas que estão ameaçadas e que precisam ser destinadas como ou unidade de conservação ou uma flona, uma estação ecológica e assim por diante. Uma série de outras informações que a gente está fazendo e levando em conta é aquilo que eu falei da parte social. Existem vários indígenas isolados nessas áreas que não estão destinadas e que estão sendo invadidas. Tem vários povos indígenas requerendo demarcação nessas áreas, e os povos indígenas a gente sabe que são os grandes guardiões de floresta na Amazônia, né? Sem o papel deles, nós estaríamos muito pior em termos de clima do que nós estaríamos hoje. E, portanto, essa destinação ela precisa ser qualificada. Porque, Maurício, antes era meio na base de quem quer essa área? E aí, qual é o ministério que quer isso? Dentro do Estado, alguém falava, vou reservar para fazer um assentamento. Ou seja, era tudo meio político, sem técnica, sem base científica. E agora, pela primeira vez, pelo menos no governo estadual, a gente vem trabalhando, desculpe, federal, a gente vem trabalhando com o Ministério do Meio Ambiente, o MDA, o INCRA, a FUNAI, em qualificar essas áreas. E aí ele se faz uma defesa nas câmaras técnicas mais qualificada e faz uma destinação mais adequada, e não política. Certo. Ô, Paulo, tem uma pergunta aqui legal que a Tainá fez. Na verdade, acho que é mais de uma pergunta, inclusive, e eu estou vendo que ela está
aqui acompanhando, tá com a câmera ligada. Inclusive, eu vou dar a ela a oportunidade de fazer direto a pergunta para você, tá bom? Ok. Olá, vocês estão me escutando? Oi, eu não estou escutando, Tainá. Não está escutando? Nossa, está baixinho, mas Tá baixinho. É, eu falo agora bem melhorou. baixinho mesmo, é uma Melhorou. questão, né? Ah, a sua apresentação foi muito boa, obrigada, viu? Eu acompanho seu trabalho faz um tempo. Eu fiz uma pergunta com relação à pavimentação da BR-319, né? Que liga Porto Velho a Manaus, né? E já é uma coisa que vem há algum tempo, né, alguns anos se falando disso, mas teve uma nova movimentação, né? Tem a frente parlamentar aí em favor dessa pavimentação e é uma área de floresta ao redor bastante preservada, né? E que a pergunta então é nesse sentido, né? Considerando o histórico, né, da grilagem, também o que aconteceu em outras regiões, né? Rondônia teve a abertura da BR, a pavimentação e teve a colonização toda em torno que destruiu várias áreas de floresta, né, de um modo desordenado. Como fazer para proteger essas áreas? Qual o impacto ambiental que teria? Você acha que vai sair essa pavimentação ou não? Quais entraves tem para isso? Qual é a situação, né? É tanto Sim. uma perspectiva política quanto socioambiental, né? Vou começar a te responder, Tainá, olhando para o passado, né? Como você disse, Polo Noroeste ali em Rondônia, Belém, Brasília, BR-163 que corta Cuiabá, Santarém, no Pará, enfim. É, todas elas, se você analisar todas essas estradas, mais de 70% do desmatamento histórico na Amazônia, ela aconteceu em 50 quilômetros para cada lado dessas estradas. Ou seja, as estradas são grandes vetores, o que é uma coisa óbvia, né? Que dá acesso às florestas e, pela política de ocupação, foi sempre floresta boa e floresta derrubada. O que mudou muito nos dias de hoje, né? Ah, então, esse é um ponto importante. Então, qualquer abertura e, principalmente, pavimentação de estradas, você vai ter, olhando para o passado, uma grande chance daquelas áreas serem tomadas ao longo das margens direita e esquerda da estrada, tá? Então, isso é um padrão histórico e muito consolidado. O grande pulo do gato e eu acho que a BR vai sair, tá? Acho muito difícil no governo que nós temos ali, no Amazonas, enfim, mesmo com o governo federal como está agora, é um lobby muito grande. O grande pulo do gato é se isso vai sair, qual seria o modo de evitar essa relação entre floresta, estrada e desmatamento. E aí sim você tem as não destinadas e as áreas que já foram destinadas ao longo da BR, você realmente consolidar esse processo. Então, tem muitas glebas federais ao longo da BR que eu espero que sejam destinadas para proteção, né? Isso está lá sendo discutido na Câmara Técnica aqui do governo federal. Se nós não fizermos isso, e também não é só destinar ou consolidar o que está destinado, é preciso você criar uma nova economia para as pessoas que estão lá, né? Uma economia que seja baseada talvez na bioeconomia ou na sócio-bioeconomia, enfim, processos inovadores econômicos que permitam você manter a paisagem daquela forma. Pagamentos por serviços ambientais, a gente tem uma lei federal aprovada que vem sendo implementada, né? Enfim, são mecanismos que nós vamos ter que lançar mão pro dia depois, né? Ou seja, você vai lá, define, protege, e aí? O que eu faço com isso? Então, essa é outra linha que eu não mostrei, mas que a gente precisa trabalhar com afinco, qual é a alternativa ao modelo de derrubar e colocar pasto que a gente vai ter, né? Bioeconomia já está muito mostrado, por exemplo, o açaí é quase 10 vezes mais lucrativo do que boi, né? Mas existe uma cultura, o boi é fácil de você
ocupar a área, tem liquidez, né, é o dinheiro que anda para lá e para cá. Enfim, tem uma tradição, né, a criação de boi. Então, eu acho que o cenário é esse: vai sair, e o grande desafio é saber se a destinação dessas florestas e a proteção do que já está destinado vai segurar o desmatamento. Se você for na Transamazônica, Tainá, eu percorri em 2017 1.200 quilômetros da parte não asfaltada da Transamazônica. Fiz isso de bicicleta. Você só encontra água potável quando tem unidades de conservação ao longo da rodovia ou terra indígena. O resto está tudo contaminado com mercúrio ou com fezes de gado. E o maior problema que a gente teve nesse pedal, que não tinha apoio de veículo, foi água para beber. Em plena Amazônia você não tinha água para beber, que é outro problema sério que vem acontecendo, né? O sumiço das águas, especialmente para consumo humano. Então, enfim, é um pouco por aí. Maravilha, Paulo, obrigado pela resposta impressionante mesmo. A Rebeca, ela fez uma outra pergunta também. Eu não, ela está aqui, eu vou dar a oportunidade dela perguntar se ela quiser, mas qualquer coisa eu mesmo posso tocar. Rebeca, você tá aí, tá ouvindo, quer que eu fale, tá podendo falar? Oi, gente. Bom dia. Ignorem o barulho aqui, que está numa reforma aqui na minha casa. Mas, basicamente, eu fiz um comentário que é algo que eu vejo muito acontecer aqui na cidade de Manaus. O que que acontece? A gente tem a nossa área urbana e nossa área periurbana ela está cada vez expandindo, cada vez mais e muito rápido. Só que uma coisa que a gente vê bastante como bióloga, porque eu atuo com um projeto de extensão e a gente vai em algumas áreas, é justamente essa questão da grilagem de áreas em áreas que são preservadas. Como aqui eu dei o exemplo, né? Tem a área do Tarumã Sul e tem a área do Museu da Amazônia, que é o MUSA, que é a parte que a gente tem aqui em contato. Essas áreas a gente percebe que acontece muita essa invasão e muito do que é falado, mostrado para a gente são justamente sobre essa ação da grilagem. Então eu queria tipo mais tirar uma dúvida mesmo, porque quando mostraram para a gente eu não tive a oportunidade de perguntar, mas o que acontece com esse pessoal? O que acontece com esse documento? Se for pego, essa invasão? Quais são os procedimentos corretos a realizar? Como fazer a denúncia? Se tiver mesmo esses documentos, o que acontece? Como seria o processo para invalidar, levando em consideração que são áreas que são determinadas como áreas preservadas? Desculpa. Obrigado, Rebeca. Você tocou num ponto super importante que é a grilagem urbana, né? Não, não é uma coisa só de Manaus, não. A maior cidade com maior quantidade de grilagem é a capital do país, Brasília, onde eu estou. Você tem grilagem para tudo quanto é lado. E aí se torna um pouco mais complicado, porque a grilagem urbana, ela é não uma ocupação de uma área para botar gado, como eu mostrei, é a ocupação de residentes, que vão lá, constroem casas irregulares, se estabelecem, o governo local, por conivência, por incompetência, deixa o processo crescer e você nunca mais tira aquelas pessoas, porque você cria uma situação social muito complicada. Então, hoje, por exemplo, todos os grandes condomínios, inclusive aqueles de casas de luxo aqui em volta de Brasília, ah, eles foram consolidados, porque todos eles foram grilados. Quando eu mudei de Belém para Brasília, a gente tentou comprar uma casa num condomínio, sem saber a situação, e o cara só dava a chave da casa. Ele não dava escritura, não dava nada. E olha que era um condomínio muito grande, já consolidado, porque não estava regularizado. Então, Rebeca, o que você está vendo é um caso realmente bem sério. Eu conheço bem Manaus, passei muito tempo em Manaus. Isso é um bolsão de grilagem, né? E é violento esse processo, tanto do ponto de vista
de direitos, tanto do ponto de vista físico mesmo, e os caminhos para isso geralmente acabam no Ministério Público, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente vem lutando para a formação de um parque distrital numa área que vem sendo grilada. Então, a gente fez denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público deu andamento, e isso agora está sendo debatido com audiências públicas. Então, eu sugiro que a primeira porta de entrada seja o Ministério Público, caso tenha evidências, né, de grilagem concreta. E aí você tem que sobrepor essas áreas dá para fazer isso até no Google Earth, com áreas de documentos que seja áreas da União ou do município ou do estado. Tem algumas pessoas aqui no chat, Paulo, falando um pouco sobre as suas experiências. A Indira comentou que é engenheira ambiental e que já topou com alguns pedidos de serviços para mercado, acho que mercado de carbono, outras certificações, é isso? E disse que várias propriedades com CAR, mas dentro de terras públicas, mas várias em propriedades com CAR, mas dentro de terras públicas, inclusive com mosaicos de unidades de conservação. Ela fala que através de consultoras do Sul, já que elas muitas das vezes não conhecem o território aqui na Amazônia, acaba aceitando serviços de fazendas, por exemplo. E aí ela diz que é bem complexo porque o território é bem amplo. E a Rebeca acabou de falar que essa parte da violência é real e que já teve arma apontada na cara, porque o suposto dono chegou na violência e colocou uma nota de que o terreno era uma RPPN. Pois é isso aí. Aqui em Brasília teve isso. Nessa área que eu citei, um dos colegas teve a arma na cabeça para não parar de denunciar. Então, isso está aqui, a 4, 5 quilômetros do plano piloto, né? Mas, enfim, quem é que tinha perguntado mesmo? Essa última pergunta, Maurício, me ajuda aqui. Quem, quem falou isso foi a Rebeca, da arma. Não, mas antes. Eu acredito que tenha sido a Rebeca também, não? Ah, tá. Ela acrescentou aqui, foi ela que falou. Tá. Me corrijam se eu tiver errado. É, olha só, tem um outro tipo de grilagem, que eu acho que foi relacionado à pergunta anterior, que a gente precisa ficar atento, gente, que é a grilagem verde. Foi a Indira Tá? que falou. Me corrigiram aqui. Obrigado. Desculpa, Paulo. A grilagem verde. A grilagem verde ou a grilagem de carbono é a grilagem que as empresas de carbono, e aí eu não estou dizendo que todas são idôneas, ilegais, tá? Mas existe uma onda de usar o CAR para fazer projetos de carbono em áreas públicas. E o cara vai lá, delimita uma área, isso a gente viu muito no sul do Amazonas, por exemplo, num workshop que nós fizemos, tem grandes áreas, e, gente, a gente está falando de 300 mil hectares, né? Ou seja, mais de 300 mil campos de futebol. São áreas muito grandes em que se exclui todo mundo, ou até tira, como aconteceu em Maitá, tira no Amazonas pessoas que lá estão já há muitos anos, por décadas, para fazer um projeto de carbono. Isso a gente está batizando como grilagem verde. E muitas vezes o cara legitima com CAR isso. Aqui é a minha área, aqui está meu CAR, tal, não sei o quê. Então, tem essa nova fase de várias empresas que contratam advogados, escritórios geralmente no Sul, né, no São Paulo, Rio, para atuar na legalização dessas áreas. O que a gente mais recebe aqui, gente, no IPAM, que é uma instituição de pesquisa científica, é consulta desses advogados dizendo se eu conheço a área que de 1 milhão de hectares, não sei aonde, se ela é idônea, porque apareceu um cara lá querendo legalizar a área, tomar posse da área, e quase que 90% é tudo em cima de floresta pública, ou de terra pública.
Então, tem esse processo em larga escala acontecendo. Paulo, uma pergunta minha, se mais alguém tiver dúvidas, pode ir jogando no chat, ou então levanta a mão que fala direto por aqui também por áudio. Mas uma dúvida que eu tenho, ela é muito prática. Como que a gente pode, comunicar melhor os delitos ambientais? Onde que a gente vai para ter os dados? É, como que a gente fala sobre isso para que a gente possa realmente estimular a preservação? Boa. Maurício, depois Marcelo do IPAM, que é o diretor de comunicação, pode passar links e tal. A gente acabou, por exemplo, de lançar uma cartilha sobre a grilagem. Você pode fazer download, lá tem uma série de informações básicas do que eu falei aqui e também como participar para ajudar no processo contra a grilagem. Como eu disse, a grilagem virou algo chave no avanço do desmatamento na Amazônia. Depois tem um outro programa aqui no IPAM chamado Amazoniar, que fez vários posts no YouTube e também tem uma página na página no site do IPAM que traz todas essas informações compactadas, tá? Para consultas, inclusive, do pessoal de mídia, pessoal do jornalismo. E tem, obviamente, também os artigos científicos que dão base a essas informações todas que a gente tem disponibilizado, tá? Então, como o IPAM é de base científica, tudo que a gente produz tem que ter base em artigos científicos, em revistas de ponta. Então, traz uma segurança principalmente para vocês que estão reportando esse tipo de coisa, que não é alguém que achou que é assim, né? Esqueci mais alguma coisa, Marcelo? Ou tem mais? Não é isso. Maravilha. E eu tinha ainda uma outra dúvida, que esse processo que a gente estava falando sobre a destinação, ele leva quanto tempo aproximadamente para ocorrer? Boa pergunta. Então, isso pode no passado podia levar anos ou nunca acontecer, né? Eu acho que agora, por uma questão de urgência na redução do desmatamento, não só ambiental, social, mas política, inclusive, né? O desmatamento sempre foi o calcanhar de Aquiles de qualquer governo federal. É, a coisa está mais célere. Então, a gente espera que as demarcações ou as destinações aconteçam num volume razoável, que eu chamo de alguns milhões de hectares, até meados desse ano, até o final desse semestre, especialmente em duas regiões, o sul do Amazonas e a BR 319, tá? Do ponto de vista federal, lembra que a gente tem florestas públicas não destinadas estaduais e federais. Das estaduais, a gente espera alguma destinação das estaduais no Pará. E o grande problema é como avançar com o governo do Amazonas as destinações, porque o governo do Amazonas até agora não se mostrou muito disposto a fazer isso, que é a maior massa de florestas públicas não destinadas está no Amazonas e são todas estaduais. Certo. E eu tenho ainda mais algumas perguntas para fazer. Enquanto o tempo tiver a meu favor, eu vou fazendo. É, eu acho que um dos grandes desafios para a gente conter delitos ambientais é mostrar as vantagens econômicas de conter esses delitos, né? Você mencionou que o açaí, ele, por exemplo, é mais lucrativo, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, mas ele é mais lucrativo. Então, como que a gente pode transmitir essa lucratividade superior para estimular que seja feita uma coisa que mantém, né, a floresta de pé? Além disso, eu me recordo de uma reportagem que a gente publicou há um certo tempo no Correio Sabiá, mostrando que preservar uma área, que restaurar uma área desmatada seria mais barato, inclusive, do que desmatar novas áreas.
Isso também ajudaria a conter o avanço. Eu posso estar errado, tô? Como que a gente, mas de qualquer forma, a pergunta ela é como que a gente pode mostrar as vantagens econômicas, né, de uma maneira geral? É. Olha só, primeiro de tudo, a gente tem que parar o desmatamento, gente. Não tem como o Brasil, e aí eu diria até o planeta, aguentar uma degradação sem controle depois do tipping point, que já está bem comprovado cientificamente, uma degradação da floresta amazônica e isso vai ter consequências muito sérias, né? Então, por si só, Maurício, isso já traz um valor econômico que é dos serviços ambientais prestados. Hoje a gente tem muita questão do carbono, né? Que tem um monte de projetos de carbono que, enfim, o IPAN não apoia projetos de carbono, mas a gente acha que o país pode ter um mercado de carbono que traga dividendos para quem mantém floresta. Então, parar o desmatamento, inclusive o legal, fazendo compensações a produtores que mantêm florestas privadas além do que exige a legislação. Nós temos um programa no IPAN que chama Conserve, em que está fazendo isso, já está protegendo quase 30 mil hectares de florestas, que é o excedente de reserva legal, ou seja, quando o produtor recebe uma compensação em dinheiro, né, para ir além do que a legislação exige em termos de proteção florestal na sua propriedade. Feito isso, a gente tem que responder o que nós vamos fazer com essa área, então, que a gente travou para desmatamento. Ah, e aí você entra com uma série de elementos que o IPAN já testou muito isso no chão, né? Um deles, obviamente, é a bioeconomia, com todos esses produtos que podem alavancar um valor enorme à economia na região. Lembrando que a bioeconomia já está instalada há séculos na Amazônia, tá? É só uma questão de ter política pública para incentivar isso. Para vocês terem uma ideia, na Bélgica, 1 quilo de açaí ele está sendo vendido numa, tipo um restaurante, alguma coisa assim, por volta de 30 euros um pote, né? Do açaí que é puro, vamos dizer assim. Então, é muito caro o produto lá fora e os dividendos nem chegam, esse é outro problema da política. A outra coisa é combinar a, pagamento de serviços ambientais. O IPAN fez um grande projeto de 4 anos com 2.700 famílias de pequenos produtores que tinha produção, tinha gado, tinha lá plantação de mandioca e uma série de outras culturas. A gente intensificou essa produção e fez um pagamento por serviços ambientais da floresta que eles tinham, né? Que eles não usavam no processo de roça e queima. Essa combinação de fazer mais produção daquilo que eles estão fazendo, ou mais produtividade, e pagamento de serviços ambientais, as famílias tiveram um aumento de 130% na renda e uma redução de quase 80% do desmatamento, né? Então, você tem maneiras de avançar com a proteção ambiental estabelecendo algumas regras diferenciadas, né? Você tem ainda todo o processo, obviamente, de fármacos e de produção de substâncias que hoje são extremamente caras e que poderiam dar vazão a uma série de produtos que curariam uma boa parte das doenças que a gente conhece hoje. Ou seja, é um conjunto de coisas que devem acontecer sem que o amazônida perca a sua essência, o seu modo de produção, a sua tradição, e que decida por ele mesmo o que fazer nesse sentido, né? Eu costumo dizer que a Amazônia
ela foi tratada pelos governos anteriores, e especialmente os militares, como um almoxarifado do país. E é isso até hoje, né? Ao invés de você, em primeiro, desenvolver a região de forma sustentável, para depois servir o país, a Amazônia está sempre servindo o país, especialmente o Sudeste. Então, faz lá a hidrelétrica para abastecer o Sudeste, faz a commodities para abastecer o Sudeste. Ou seja, isso é uma situação muito difícil, histórica da Amazônia, que precisa ser quebrada nesse mundo em aquecimento, né? Perfeito. O Paulo, a Ana Amélia, ela faz um comentário dizendo que está no Alto Rio Negro, onde a maior parte do território é demarcado, e ela fala que há algumas atividades da sociobioeconomia importantes sendo desenvolvidas, roças indígenas, artesanato, turismo, né? É um comentário que ela faz. Eu estava, inclusive, também, agora, enquanto você falava, dando um Google aqui, procurando uma reportagem que, se eu não me engano, era do InfoAmazônia, que falava sobre o açaí. Uma reportagem recente, eu não sei se é deles, né? Mas no caminho eu acabei achando uma outra sobre sociobioeconomia, que é relativamente recente, de setembro de 2023. E a reportagem que eu tinha falado sobre restauração de pasto degradado, que seria mais barata do que o desmatamento, era de uma pesquisa de políticas para desenvolver a pecuária na Amazônia sem desmatamento. É possível, inclusive, baixar o É, estudo que é do projeto Amazônia 2030. Não sei se você conhece, mas foi uma sim, pesquisa que conheço. discutiu também no ECO É, e eu publiquei na época. então, a conta que ele faz, porque a gente escutando essa coisa do restauro, é o seguinte: se você pegar um pasto degradado na Amazônia e querer crescer uma floresta em cima dele, você pode até cercar a área e não deixar boi entrar, nada entrar ali, que a floresta volta. Acontece que ela não volta mais, devido à mudança do clima já instalada na Amazônia, ela não volta mais o que tinha antes. Você tinha uma floresta alta, com 30, 40 metros, com 150 toneladas de carbono por hectare. Essa área que for crescer em cima do pasto, ela no máximo vai chegar a um terço de carbono, ela vai ficar com 6 metros de altura, porque o clima mudou. O clima já não é tão chuvoso como antes. E aí a floresta não cresce, é igual a planta no vaso. Se você não joga água, não cresce. Então, para você acelerar essa recuperação, você precisa intervir. E essa intervenção para recuperar uma área, ela é muito mais cara do que desmatar um hectare. Então, para cada hectare, hoje a média varia entre 25 a 30 mil reais para restaurar um hectare, enquanto para desmatar um hectare custa mil, no máximo 1.500, 2.000 reais, tá? Então, esse é um modo de ver, eu estou falando isso para a gente não confundir, porque o que o pessoal do Amazônia 2030 fala, é, a conta é a seguinte: é mais barato recuperar uma pastagem e reutilizar essa pastagem do que abrir uma nova área para botar pasto, entendeu? É que muitas vezes a gente é colocado, eu estou falando isso porque várias pessoas falam, mais barato abrir pasto do que desmatar. Fica uma coisa confusa, mas é isso. E aí sim, você tem razão. Existem hoje, Maurício, é, por volta de 10 a 15 milhões de hectares de pastos abandonados e áreas que foram abandonadas ou subutilizadas, que a gente poderia recuperar com produção sem derrubar nenhuma árvore. E outra, se a gente intensificar a pecuária, que é extensiva, tem menos de um boi por hectare, você liberaria milhões de hectares para a agricultura nesses espaços. Só intensificando, só botando pelo menos um boi e meio por hectare, já liberaria uns 30 milhões de hectares de pasto para outros usos. De novo, sem derrubar nenhuma área de floresta.
A grande questão é por que que a gente continua derrubando? E uma boa resposta é porque terra importa ainda, e a grilagem avança em cima disso. Sim. Paulo, tem uma outra pergunta aqui que é feita pela Rúdia, e ela fala que o Amapá sempre foi um estado preservado e agora a gente começa a ser um produtor importante de soja. E já vimos os índices de desmatamento aumentarem muito. E aí ela te pergunta se a tendência é aumentar ainda mais e como fiscalizar. Na caso da soja, a gente precisa ver a dinâmica local, tá? É muito raro, ou é pouco eficiente, vamos dizer assim, não raro, mas pouco eficiente você derrubar uma floresta para plantar soja. Então, o que geralmente ocorre é a soja indo no rastro do gado. Então, o pecuarista vai lá, derruba, põe fogo, semeia o pasto no meio dos tocos lá queimados, derrubados, e põe o boi. Depois disso, depois de um tempo, esse pecuarista, depois de trabalhar a área, ele arrenda ou vende para um sojeiro. E aí, então, a soja vai empurrando o gado para cima da floresta. Tá? Então, esse é um processo muito comum em vários lugares. Obviamente, não tem nenhum problema se o cara tem uma propriedade legalizada, com CA, com o plano de regularização ambiental, que é o tal do PRA, tudo certinho, ele não possa fazer, e isso respeitando o Código Florestal. Mas, geralmente, é a ocupação de pasto que a soja faz. E a tendência é, se você tem mais soja, mais empurra o gado para áreas de floresta. E aí continua o desmatamento. Então, a Amapá corre esse risco, mas não é o desmatamento para plantar soja. Eu vi isso poucas vezes. Maravilha. Paulo, a gente já está caminhando para o final, né? Se mais alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, o momento é esse. A gente tem aí mais 5 minutinhos. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou fazer uma pergunta final pro Paulo, que na verdade é para te deixar à vontade para fazer algum comentário. Caso alguém não tenha feito, nem eu tenha feito alguma pergunta que você considere importante responder, Paulo, houve alguma coisa que nós deixamos de falar que você considera importante para esse programa, né, focado em É, eu cadelíferos? acho que a mídia tem um papel fundamental, a comunicação, Maurício. Mais do que cientistas, mais do que gestores, mais do que políticos, a gente precisa de uma mídia capaz de comunicar cada vez melhor e mais precisamente essas questões todas, porque, como eu falei, é uma questão de segurança nacional, né? A gente está falando das próximas gerações de brasileiros, não só as nossas. E comunicar isso é o cerne da questão. Não é só produzir informação, seja ela científica ou empírica, mas é comunicar isso. E aí eu boto muito fé nos comunicadores, nos jornalistas, nesse sentido, porque a solução, e desculpa colocar a responsabilidade em cima de vocês, mas a solução está na comunicação dessas questões, né? Eu me lembro o pessoal da Seja Legal com a Amazônia, que fez uma campanha, eles são parceiros nossos também, eles terem colocado uma placa lá na Paulista, na Avenida Paulista em São Paulo, naquele Parque Trianon, e estava escrito assim na placa, bem grande: vende-se lote aqui no parque, tantos R$ 1.000 cada lote, estamos loteando o Trianon. E as pessoas que passavam na rua ficavam indignadas, né? Como é que uma área pública ia ser loteada com os valores altíssimos na região nobre de São Paulo? É a mesma coisa que está acontecendo nas não destinadas da Amazônia, em volta de Manaus, aqui em volta de Brasília, enfim. É patrimônio público, né?
E aí, esse tipo de analogia e paralelo é super importante. Eu publiquei uma coluna no Globo há um tempo atrás, na época da tentativa de golpe, relacionando o relógio que foi destruído por um invasor do Planalto que é um patrimônio nosso. Eu sou dono daquele relógio, né? Com as florestas públicas. Quer dizer, não tem diferença nenhuma. E a gente precisa realmente comunicar isso. Porque como 80% da população está em cidades, às vezes fica muito distante, né? E a gente não tem essa dimensão. Perder as florestas públicas não destinadas para grilagem é simplesmente perder o futuro do país. Eu não tenho a mínima dúvida como cientista sobre isso. Excelente, obrigado, Paulo, pelo comentário. Teve uma coisa enquanto você falava que eu me lembrei. Hoje, se não me engano, hoje, né, que é dia 2 de abril, marcam 3 meses, 90 dias do início da mobilização de servidores da área ambiental, né? Que estão pedindo reestruturação de carreira e, enfim, sofrem aí com a evasão de carreira. Muita gente se aposentando, muita gente saindo também. Então, assim, tem um déficit muito Sim. grande, né? E também é fundamental para a gente preservar não só a Amazônia, mas também outros biomas do país. E aí, para a gente encerrar, de repente, eu queria te perguntar como que você vê a atuação, assim, a estrutura dos órgãos de fiscalização ambiental atualmente e qual que é o futuro, né, desses órgãos e como fortalecê-los. É, a questão de agências ambientais, vou falar assim, porque tem as estaduais também, ela é um problema crônico, eu diria, que é, em paralelo, Maurício, os valores que a gente paga para os nossos professores, os professores dos nossos filhos. Quer dizer, esses caras não são valorizados, né? E isso traz uma coisa em que depende, e eu tenho muito contato com o pessoal do IBAMA e CMBio, depende muito de causa, de acreditar na causa. Porque você não vai botar a sua vida em risco o tempo inteiro se você não tem causa por trás. Então, revisão de carreira, aumento de salário, uma coisa decente, assim como a gente defende para professores, a gente precisa defender para esses caras. E existe capital e competência para fazer a coisa fluir muito bem. Hoje, por exemplo, o IBAMA tem uma inteligência lá dentro, que, na minha perspectiva, é aquilo que vai fazer o combate efetivo à grilagem, não é ficar botando tanque ou exército na região, mas a inteligência, a infiltração da inteligência, ela é soberba. Os caras têm muito sucesso com isso, né? Mas numa carreira desvalorizada não tem jeito. Então, enquanto tivermos agências desacreditadas, assim como tivemos professores desacreditados e não remunerados decentemente, a gente vai ter um problema para gerações futuras muito sério. Então, sim, é por aí mesmo. Tem que lutar para ter a reestruturação. Maravilha. Paulo, muito obrigado, cara, pela sua Eu participação. espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado, e eu mando pelo Marcelo o, o arquivo, Maurício, aí você distribui. Muito. O Rogério está aqui falando no chat que foi uma excelente contribuição e a Rebeca está falando para você voltar mais vezes, que foi sensacional. E Só convidar, gente. Como eu disse, vocês são um cara. eu faço coro. O convite está feito já, é, que depender de mim, com certeza volta. Muito obrigado. A Stephanie está falando também muito didático. Eu te agradeço muitíssimo pelo teu carinho de tirar aí um tempo para poder falar com a gente. Obrigado a Não, foi um você. prazer enorme, gente. Quando vocês quiserem. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, Um abraço, então. um abraço, a gente se vê. Obrigado mais uma vez. Valeu, Marcelo, também. Tchau, tchau.